Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, os postos de gasolina vão ter de informar os preços de antes e depois do decreto que estipulou um teto para o ICMS dos combustíveis. O governo federal publicou hoje um decreto no Diário Oficial da União para garantir o direito do consumidor à informação clara. O decreto do governo federal estabelece a obrigatoriedade da divulgação transparente dos preços dos combustíveis automotivos. Os postos de gasolina devem informar de forma clara e legível os valores praticados no estabelecimento em 22 de junho de 2022. Em 23 de junho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um decreto que fixou o teto de 17% para a cobrança do imposto sobre combustíveis. O objetivo do novo decreto é garantir que os consumidores possam comparar, no momento da compra, o preço do posto com o valor antes da redução do tributo. Os valores devem ser informados separadamente para dar mais clareza à informação do que está sendo pago pelo motorista. As ações de fiscalização conjuntas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e dos órgãos de defesa do consumidor vão orientar os donos de postos sobre a medida. O governo federal estima que a gasolina tenha queda de R$ 1,55 por litro e o etanol de 31 centavos por litro. O decreto deve permanecer em vigor até o dia 31 de dezembro deste ano. E a Câmara dos Deputados fez nesta manhã uma sessão que durou 1 minuto para agilizar a PEC social. Segundo o regimento interno, para que uma PEC seja votada na comissão especial, é necessário que haja um intervalo de 10 sessões no plenário da Casa após sua apresentação. A sessão desta manhã foi a 10ª e permitiu o andamento do texto. Após o pedido de vista que adiou a aprovação do relatório que trata da proposta de emenda à Constituição, deputados da base do governo pretendem votar o texto nesta quinta-feira. A proposta cria um auxílio financeiro para caminhoneiros e taxistas e reajusta os valores do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. O valor a ser gasto pelo governo federal em prol dos benefícios é estimado em 41 bilhões e 200 milhões de reais. De acordo com o texto, deve ser instituído um auxílio mensal aos caminhoneiros no valor de R$ 1.000 entre julho e dezembro deste ano. A medida, que deve custar quase 5 bilhões e meio, pode ajudar em torno de 900 mil profissionais. Para evitar o recebimento indevido do voucher, somente transportadores registrados como autônomos até 31 de maio deste ano vão ter direito ao benefício. Já o auxílio aos taxistas, instituído pela PEC, deve custar 2 bilhões de reais. Mas a proposta ainda não definiu qual vai ser o valor individual para cada beneficiário. Para terem direito à ajuda, os profissionais devem apresentar um documento de permissão para a prestação do serviço, feito pelo Poder Público Municipal ou Distrital, que também tenha sido emitido até 31 de maio deste ano. A PEC ainda prevê que o Auxílio Brasil passe para R$ 600 e o Auxílio Gás chegue a R$ 120 por bimestre. Além disso, autoriza a destinação de 2 bilhões e meio de reais para bancar a gratuidade de idosos no transporte público urbano. E nos destaques internacionais, os 3 anos de governo de Boris Johnson se encerraram hoje com escândalos e polêmicas. Vamos conferir alguns dos fatos que marcaram o seu mandato. Carismático e controverso, o premier ficou conhecido pelo talento para escapar das crises políticas, mas encurralado, não encontrou truques e se viu obrigado a pedir a renúncia. Cercado de escândalos, nos últimos meses não parou de perder o apoio entre os conservadores. Nas últimas 36 horas, quase 60 membros do governo pediram demissão e alguns aliados. Nas últimas 36 horas, quase 60 membros do governo pediram demissão e alguns aliados mais próximos fizeram apelos para que ele deixasse o poder. Ex-jornalista, Johnson chegou ao cargo em 2019 graças à promessa de concretizar um Brexit que parecia impossível depois de 2 anos de impasse. Contra todas as previsões, conseguiu na época o melhor resultado do Partido Conservador em décadas. Com a grande maioria no parlamento, realizou o sonho de ser primeiro-ministro. Alexander Boris de Pfeffel Johnson nasceu em 1964 em Nova York, nos Estados Unidos, em uma família de políticos, jornalistas e celebridades midiáticas. Um dos bisavôs era turco e foi ministro do Império Otomano.
O pai foi eurodeputado em Bruxelas. Em 1987, Johnson começou uma carreira de jornalista no The Times, onde foi demitido um ano depois por inventar declarações. Depois, trabalhou como correspondente do Telegraph em Bruxelas. Ex-prefeito de Londres, adquiriu status de estrela com os Jogos Olímpicos de 2021. Foi nomeado ministro das Relações Exteriores por Theresa May em 2016 e é acusado de ter cometido graves erros diplomáticos. Depois de alcançar o Brexit, teve que enfrentar a pandemia e foi criticado por uma gestão errática, mas conseguiu reverter a situação com uma campanha de vacinação bem-sucedida. Com o acúmulo de escândalos, principalmente os relacionados a festas ilegais durante confinamentos na sede do governo, perdeu o apoio da maioria no Partido Conservador, sendo acusado de falta de integridade. E olha só, a alta dos preços dos alimentos e da energia levou mais de 71 milhões de pessoas para a pobreza em todo o mundo. A análise é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A entidade aponta que a aceleração da pobreza é consideravelmente mais rápida que o choque da pandemia e atribui parte do aumento dos preços à guerra na Ucrânia. O texto considera que os países vão precisar de apoio do sistema multilateral para chegar ao fim do mês. O Programa para o Desenvolvimento alerta que, enquanto as taxas de juros aumentarem em resposta à alta da inflação, existe o risco de desencadear uma nova pobreza induzida pela recessão que pode aumentar a crise e aprofundar a pobreza no mundo. O documento traz uma análise de 159 países. Os que enfrentam a situação mais crítica estão nos Balcãs e na África subsaariana, em particular no Sahel. Entre os países que enfrentam as consequências mais dramáticas da alta de preços estão Armênia, Burkina Faso, Gana, Haiti, Quênia, Ruanda, Sudão, Tanzânia e Iêmen, entre outros. E antes de encerrar, uma boa notícia. Um lobo marinho sul-americano que apareceu há 20 dias no Riachuelo, um rio de água doce extremamente poluído de Buenos Aires, foi devolvido ao mar após um processo de reabilitação. A fundação que realizou o resgate confirmou que o animal foi devolvido ao mar após ser encontrado com um quadro de debilidade abaixo do peso. Essas espécies, muitas vezes, em sua busca frenética por comida, podem ser facilmente transportadas, entram em canais e acabam em ambientes fluviais. Felizmente, o animal estava em boas condições e, com apenas alguns dias de check-ups, ele foi rapidamente devolvido a seu habitat natural. Essa espécie de lobo marinho tem 2 camadas de pelos, uma interna impermeável que mantém sua pele seca e outra que cobre a primeira e dá ao animal sua cor. Os machos podem chegar a 2 metros e pesar 150 quilos, enquanto as fêmeas alcançam 1,40 m e 60 quilos. Que fofura! E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.